pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, olá. Hoje nós vamos conversar sobre educação emocional para crianças. Então, o pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Para a gente começar a nossa conversa de hoje. Hoje na nossa live vamos trazer aí como a gente pode falar sobre educação emocional para as crianças, algumas dicas. E hoje tem sorteio na live. Hoje vai ser sorteado o grande livro das emoções. Grande mesmo, pessoal. É um livrão. Tá? Vou falar um pouquinho sobre ele também. Então hoje, para todo mundo que estiver aí curtindo, né, vai curtir, vai compartilhar a live, para que essa informação possa chegar aí nas mamães, para que possa chegar aí nas escolas, nos profissionais da área. Então hoje eu vou falar sobre educação emocional, sobre a importância que ela tem no cérebro em formação, né, o cérebro da infantil, o cérebro da criança. Ele vem em constante formação e informação também. Então, quando a gente fala de educação emocional para as crianças, a gente ajuda muito a contribuir para esse aprendizado, né? Que a gente não pode só desenvolver cognitivo, né? Inteligência, as habilidades de memória, de atenção das crianças. A gente precisa fortalecê-los também nesse lado aí, que é o lado emocional. Então, enquanto o pessoal tá chegando, sejam todos bem-vindos. Eu vou mostrar aqui de novo o pessoal que tá chegando, tá? Vai ser o sorteio do livro. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os autores, ok? Aline Daniel, seja bem-vinda. Conseguiu acessar? Que bom. Clóvis, Victor Murbach, bom dia, meu amor. Boa noite. Bom dia pra vocês aí no Brasil. Clóvis, super beijo. Aqui já no Japão, boa noite. Comecei a live um pouquinho atrasada, me desculpem, mas a semana tá um pouco corrida, né? Essa semana eu tive que trabalhar bastante a educação emocional aí, em todos os sentidos, né? Mas vamos lá, vamos fazer o que a gente gosta, né? A gente faz o que a gente gosta, as coisas se tornam mais fáceis, né? E a gente fica mais feliz, mais contente com o resultado, então a gente se empenha melhor. Deixa eu só ajeitar aqui. Gente, boa noite a galera que tá chegando. Mônica, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Enquanto o pessoal tá chegando, eu vou mostrar de novo o livro, tá? O grande livro das emoções, que ele vai ser o sorteio de hoje. Então eu vou mostrar alguns outros materiais que eu utilizo nas sessões de terapia, quando eu trabalho educação emocional com criança, com adolescente e também com os adultos, né? Então vou mostrar pra vocês, mas hoje no sorteio da live vai ser o grande livro das emoções, ok? Então quem tiver interesse aí de participar do sorteio, vai ser esse aqui, é um material bem bacana, eu vou mostrar pra vocês hoje, ok? Então vamos lá, gente, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Tá tudo em ordem? Pessoal do Portal Mia, se tiver alguém aí, o áudio e vídeo tá ok, gente? Enquanto alguém me dá um retorno aí, eu vou me apresentar, tá? Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil, atuo aqui no Japão com atendimento a crianças, adolescentes e adultos, tá? Com dificuldade de aprendizagem, cognição, atraso de desenvolvimento, dificuldade com atenção, concentração, foco, TDAH, dislexia, disgrafia, enfim, transtornos e distúrbios do desenvolvimento, ou então só uma dúvida de que talvez eu não esteja aprendendo e quero aí uma orientação neuropsicopedagógica, vocês podem me procurar, ok? Bom,
Então, vamos lá. Boa noite, pessoal que tá chegando. Aline, obrigada, meu amor. Diz que está perfeito o áudio. Boa noite, Adriano. Sejam todos bem-vindos. O Cole está de olho nesse livro gigante. Ah, Cole. Ó, gente, ele é gigante mesmo, olha. Tamanho, perto de um livrinho menor é uma coisa, né? Ele realmente é... Opa, desculpa. Ele é gigante, né? E ele é gigante em todos os sentidos. Não é só de tamanho, a qualidade da informação que a gente encontra aqui, ela é demais, assim, é muito, muito boa mesmo. Então eu vou sortear, mas não fiquem tristes quem não ganhar, né? As pessoas que não ganharem, eu vou depois eu falo pra vocês, pessoal lá do Estante Nossa Língua, aqui no Japão, no caso, tá disponibilizando esse material. Então, esse aqui eu peguei de lá, vocês encontram lá, ok? Bom, quando a gente fala de neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, a gente tem que pensar no desenvolvimento no seu todo. Então, desde a parte do aprendizado em si, então o que aprende, por que não aprende, por que meu filho fala muito ou meu filho não fala nada. E aí a gente começa a fazer umas investigações e querer saber o que está acontecendo. E uma das coisas que chama a atenção dos pais, além da ausência da fala, é a questão do comportamento, né? Então, um comportamento que é assim, mais quietinho, ou mais extrovertido. Às vezes a criança tem um pouquinho de agressividade, então ela fica muito nervosa, ela briga muito, a criança chora muito, ou ela tem muito medo, né? Ou ela tem muita raiva. Então, quando a gente começa a viver, né? A crescer, as crianças começam a descobrir o mundo, a se descobrir, ela começa a saber que existem algumas sensações, algumas emoções, e por vezes elas não sabem lidar com aquilo que está acontecendo ou aquilo que ela está sentindo. E aí, antes da gente começar, por exemplo, a fazer um trabalho para melhorar o comportamento ou para fazer a criança entender o porquê não pode uma birra ou alguma coisa nesse sentido, a gente precisa dar informação para essa criança, para ela entender o que é aquilo que ela está sentindo, qual é o nome daquele sentimento, por que ela está sentindo aquilo, e daí a gente modular aí a questão do comportamento e do desenvolvimento. Porque assim, feliz, triste, com raiva, com nojo, todos nós ficamos, né? Nós sentimos, é natural, a gente nasce e a gente desenvolve isso. Então, assim, não tem como a gente não dizer para alguém, não fique triste, não fique bravo, ou então ao contrário, fique feliz, né? Porque é algo que tem que partir da gente. Claro que quando a gente tem um estímulo, quando a gente tem alguém de fora que está ali com a gente, que está nos orientando, ou a gente tem uma segurança materna, uma segurança paterna, tem uma mãe, tem um pai, tem os avós, tem os primos, os tios, alguém ali que reforça esse lado afetivo, ajuda muito a criança a se sentir mais segura, tá? Mas, às vezes, mesmo oferecendo toda essa turma, vamos dizer assim, oferecendo toda essa turma para essa minha criança, ainda assim ela não se sente confortável, vamos dizer assim, tá? Ela não se sente ou preparada para entender aquilo que ela tá passando, que ela tá vivendo, e todas as emoções que ela tá sentindo, ou ela se sente confusa, porque é um vai e vem, um carrossel de emoções, e realmente acontece, tá, gente? Realmente esse carrossel de emoções chega aí dentro dessa mente infantil. Ela é uma mente que é imatura, a gente sabe, né? Eles são pequenos, então o desenvolvimento dele ali, dessa mente, ainda não está em sua plenitude, vamos dizer assim, se bem que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente estuda e a gente faz as coisas, mais o nosso aprendizado vai consolidando, ele vai
fixando ali, grudando na nossa cabeça. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente muda de fase. Acho que a gente pode falar assim, né? E aí, esse processo todo, ele vai existindo para que a gente consiga ter um equilíbrio, né? O adulto, quando ele tem uma infância saudável, quando ele tem uma infância onde ele teve esse processo, né, da educação emocional bem desenvolvida, dificilmente ele terá grandes dificuldades na fase adulta, tá? Mas tem pessoas e tem crianças que não têm esse apoio, né? Ele não encontra esse refúgio, né? Dentro às vezes do lar ou às vezes dentro da escola, né? A gente sabe que a questão escolar também é um barabará, é uma confusão, uma bagunça, né? De emoções. Então a gente sabe que o ambiente escolar às vezes é muito propício para nos ajudar, mas às vezes também é muito propício para nos, né, nos derrotar e deixar a gente aí num momento bem complicado. Mas existe uma saída positiva, né? Quando eu preparo esse cérebro, vamos dizer assim, essa criança que tá ali, né? Seja meu filho, seja meu aluno, seja o meu atendido, enfim. Se eu consigo prepará-lo, né, ajudá-lo, para que ele entenda o que é aquilo que ele está passando, a sensação que ele está sentindo, que ele nomeie esses processos todos, eu deixo ele mais forte, né? Eu o educo emocionalmente. Para quê? Para que qualquer outro tipo de situação que venha a acontecer com ele, ele esteja preparado para aquilo, tá? E aí a gente consegue já, desde pequenininho, principalmente com os pequenos, às vezes crianças de 1 ano e meio, 1 ano e 8, 1 ano e 9, já chega, os pais já chegam com a queixa, né, ou falando, comentando sobre, por exemplo, que a criança não consegue cumprir ordens, que quando fala um não, a criança se desestabiliza, que tem uma frustração muito, assim, baixa, né? A tolerância à frustração, perdão, muito baixa, ela não tolera quando ela é frustrada, ela não tolera um não, ela não acata, não aceita e não cumpre, por exemplo, ordens. Então, existe isso já desde novinho, tá? Desde de 1 ano e meio, aí algumas crianças já vêm apresentando esse tipo de comportamento. O que pra gente é um pouco estranho, né? Para algumas pessoas que não têm tanto contato com criança, acham que esse comportamento é uma má criação. Os pais que não souberam criar, os pais que não dão limite, os pais que mimam, os pais que não orientam, enfim, acaba sendo culpa dos pais, vamos dizer assim. E aí entra naquele ciclo, né? Os pais não sabem o que fazer, não sabem como agir, e a criança fica ali perdida, né? Naquele desenvolvimento dela ou naquele cotidiano que ela tá tendo ali. E aí a gente precisa fazer algumas observações, né? Por que essa criança não entende? Por que essa criança, entre aspas, faz birra? Por que essa criança tem esse tipo de comportamento, tá? Então isso tudo precisa ser avaliado. Gente, desculpa. Como fazer para entender que isso não é uma criação e sim alguma dificuldade neurológica? Sim, como eu faço? Eu primeiro preciso buscar entender o que é isso, quais são as possibilidades que isso pode acontecer, por que isso pode acontecer, por que eu posso ter uma criança que não entende, que não obedece às coisas que a gente pede. Tá, pode ser que ela tenha um pouco de dificuldade de entender o que os pais estão pedindo, mas não por não decifrar a informação, mas porque ela acha melhor não fazer. Então ela faz ali de manha, ela faz ali de birra, né? E ela tem esse comportamento por causa disso. Tá. Mas também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode acontecer
da criança ter esse tipo de comportamento porque ela tem ali um TOD, por exemplo, né? Um transtorno desafiador, né? Que ela desafia pai, ela desafia mãe, e aí ela tem essa de entender. Desculpa, gente, só um minutinho. Porque dificuldade que ela tem de entender aquela ordem que está chegando para ela. E aí, quando a gente fala de um transtorno, ele é diferente, tá? É algo que dentro do nosso cérebro a informação não se processa, ela não acontece. Ou quando ela acontece de uma maneira que dá umas travadinhas. Então, às vezes chega, ou a criança se fixa só no não, ou só na última ação do que foi falado na frase, ou ela não se fixa em nada, porque também acontece, né? Dependendo do grau de transtorno aí que essa criança tenha, a dificuldade dela é, como diz, neurológica. Então, é um pouco maior do que só quando a gente orienta ou dá uma ordem para uma criança: não faça, não suba, não pode, né? E ela simplesmente ignora o que a gente fala e vai e faz. Tá? Então, quando a criança tem a consciência daquilo que a gente está pedindo, daquilo que a gente está falando, e a gente consegue mostrar que aquele comportamento não é bacana, que ele não é legal, que não é assim que as coisas acontecem, ela percebe e mesmo assim ela faz, aí a gente precisa realmente orientar nessa questão do não pode, não vai fazer, né? Ação, reação. Agora, quando é uma questão neurológica, é um pouquinho mais difícil, porque existe essa falha, vamos dizer assim, né? Existe essa falha de comunicação dentro desse cérebro, tá? Acontece ali que às vezes a informação chega e ela não é gravada, ela não fixa nesse cérebro, ou a informação chega e dá uma passeada pela cabeça e gruda ali só uma coisa ou outra, ou a informação não chega, né? Ela simplesmente, passa. E aí, nesses casos de que, parece que eu falo e meu filho não ouve. Eu digo que não pode, eu falo que não é pra fazer, eu mostro certo, Vivi, e nada acontece. Nesses casos, a gente precisa, sim, verificar, fazer uma avaliação e verificar o que está acontecendo dentro desse cérebro infantil. Por que que essa criança não está conseguindo distinguir essas informações que estão chegando? E aí a gente vai para algumas questões. Então, vai fazer a geometria para ver se tem algum problema de verdade no ouvido, se escuta, porque às vezes a criança tem um comportamento arredio, vamos dizer assim, mas nem é porque ela quer. Às vezes ela não tá ouvindo direito o que a gente tá falando, né? É assim como quando a gente vai pra escola, tem problemas na escola de estudo, de desenvolvimento escolar. E aí, quando a gente vai na sala de aula fazer a orientação dentro da escola, né? Vamos dizer assim, a gente vê que a criança senta num lugar mais longe, ela não enxerga a lousa, ela não consegue ouvir o professor. E aí são questões físicas, né? Que a gente consegue arrumar, né, mudar o espaço da sala, colocar mais perto do professor, pôr um óculos, né, de repente é necessário sim, né, e a gente às vezes tem muito disso, né, as pessoas falando assim, parece que não tá vendo, eu tô falando, por exemplo, sei lá, que o banco, né, a cadeira tá ali do lado da mesa e você fala, põe na cadeira, e a criança nem aí pra você, e você lá falando que é pra colocar, sei lá, a bolsa na cadeira, a mochila na cadeira e a criança nem te olha, né? Então, assim, primeiro, a gente precisa saber se ela tem um conceito de cadeira. Ela sabe o que é a cadeira? Ela sabe o que é a bolsa ou a mochila? Se, por exemplo, é uma criança que não é escolar, tem algumas coisas que pra gente é super simples e não é do conhecimento deles. Então, você fala algumas palavras que a criança não tem ideia do que é aquilo. Então, ela não faz, ela não te obedece, vamos dizer assim, porque ela não tem noção, ela não entende, ela não sabe o que é
o significado daquilo que você está pedindo, né? Então, tem uma dessas questões também, que são questões neurológicas, que a gente precisa sempre estar investigando aí, saber o porquê que esse não entendimento acontece, tá? Mas partindo aí de que sim, de que a minha criança tem uma noção, ela tem um pré-conhecimento, ela sabe ela tem algumas noções de algumas coisas, e aí, mesmo assim, ela tem um comportamento de birra, ou ela tem um comportamento agressivo. Quando a gente lida e fala de emoções, a gente precisa entender, primeiro, que todas elas existem, tá? Dica para o mundo, o Divertidamente, né? Quem não assistiu, assista. Quem nunca ouviu falar, pesquisem sobre, tá? Essa turma que tá aqui atrás são os nossos sentimentos básicos, vamos dizer assim. Dentro deles e a partir deles existem tantos outros, né? Tem os filhinhos aí, vamos dizer, o filhinho da alegria, os filhinhos da raiva, os filhinhos da tristeza, e aí assim vai. A gente utiliza esse termo mais infantil, vamos dizer assim, para a criança conseguir entender, por exemplo, o significado de uma outra emoção, tá? Então, a gente fala da raiva, mas aí também a gente precisa falar que, sei lá, que tá enfurecido, ou que tá triste, e aí a gente precisa tá ansioso, tô com medo, o que é ansiedade, né? O que é esses outros sentimentos que são filhinhos aí de um e de outro, né? Que acabam surgindo, né? Outros tipos de emoções e sentimentos. Mas enfim. Então a gente tem por base aí a turminha do Divertidamente. Então a raiva, a alegria, o nojo, a tristeza e a nojinha, que é um nojo, né? Enfim. E aí essa turminha aí, um filme que eu mega indico, é muito usado nas sessões, para as crianças entenderem também. Ele vai explicando desde o nascimento é um desenho, tá? É uma animação da Disney, e ali eles vão explicando como que nascem, entre aspas, né? Como que nascem os sentimentos, em qual fase da vida os sentimentos foram acontecendo na vida dessa criança que é a protagonista do filme. E aí, dali pra lá, a gente vai tendo uma série de informações, inclusive fala sobre memória, fala sobre atenção, e aí é bem bacana. Então, quem puder, assista. Pra gente chegar na criança e abordar esse tipo de tema, e pra gente poder falar sobre educação emocional, a gente usa desse tipo de recurso, tá? Então, a gente usa os bonecos, né, no caso, a coleção deles, mas não precisa ser só esse tipo de, né, exatamente as personagens desse filme e tal, porque às vezes a gente não encontra também, já é um pouco mais difícil. Mas enfim, a gente consegue ter recursos, então a gente tem alguns objetos que a gente pode usar. Esse, por exemplo, é uma bonequinha feita de feltro, então o pessoal aí do feltro que sabe fazer esse tipo de material, ela é feita de feltro. De um lado, a bonequinha está feliz, e do outro lado, a bonequinha está triste, né? Feliz e ela está triste. E aí você consegue trazer para a criança as informações do sentimento de alegria e tristeza. O que é estar feliz? Por que eu estou feliz? Quando eu fico feliz? Isso a gente tem aqui no livro, tá? O livro vem com as informações aí falando por que, quando que a gente está feliz, quando que a gente está triste, quando que eu fico com raiva ou quando eu fico entediado, né? Então, assim, tem bastante informação bacaníssima aqui nesse livro. E aí a gente primeiro explica o que é o sentimento para a criança, a gente pergunta para ela o que ela está sentindo, e aí a gente vai fazendo vamos dizer assim, né, um paralelo entre a emoção e o sentimento dela naquele momento, tá? E a emoção e o sentimento que eu quero que ela entenda, aprenda o que é. Então, primeiro, eu preciso mostrar o que são, quais são, nomear cada um deles, para eles entenderem, tá? E nada, gente, de falar pra criança, ai, não tem medo, ai, não fica com raiva. Gente, a gente fica com medo, a gente fica com raiva, tá?
chegando, já comecei a falar aqui de monte. Oi, Si, boa noite, tudo bem, meu amor? Hoje estamos falando sobre emoções e sentimentos. E aí estou aqui falando da turminha sobre o que é, como explicar para as crianças o que elas podem estar sentindo ou o que podem vir a sentir, tá? E aí quando a gente fala dos sentimentos básicos, vamos dizer assim, né, que seria a turminha aqui, alegria, tristeza, raiva, nojo, medo, e através deles a gente tem o restante da turma, a gente consegue mostrar para a criança que aquilo que ela tá sentindo, existe um nome, existe algo que representa aquilo que ela tá passando naquele momento. Quando a gente consegue falar, né, pá, tô com raiva, tô triste, tô nervosa, enfim, quando a gente põe pra fora, vamos dizer assim, a gente, né, joga essa, né, essa informação daquilo que está nos machucando, a gente depois se sente um pouco melhor. Então, imagine para uma criança pequena que não consegue falar, às vezes uma criança com uma questão neurológica que não vai conseguir explicar nem por comportamento, vamos dizer assim, e nem por fala, né? Porque tem uma questão neurológica ali que não consegue. E aí ela não vai saber se expressar. E aí quando a gente não sabe se expressar, dói. Dói na gente, dói nas crianças. E aí o que acontece? Eles começam a ficar muito bravos, começa a quebrar a casa. Alguns. Né? Começa a jogar tudo no chão, não tem paciência, chora, grita e aí começa a ter um comportamento que a gente sabe que não é bacana e que não deve ter, né? Mas quando a criança está tendo esse comportamento, a gente precisa avaliar o que aconteceu antes. Por que ela tá assim? O que aconteceu? Foi algo realmente que não tinha o porquê e ela teve um comportamento assim? Ou realmente aconteceu alguma coisa antes que fez com que ela tivesse esse tipo de comportamento? Então isso a gente precisa também avaliar, tá? A Cita tá falando, e tem gente que fala, não chora, para de chorar. Tem gente que fala. A gente já falou, né? A gente já falou muitas vezes. Não chora, para de chorar, para com isso, né? A gente já falou. Só que assim, quando a gente aprende que as emoções, ela faz parte da vida do ser humano, porque sim, ela faz parte da vida do ser humano, ela é uma questão, tudo da nossa cabeça, né? E mesmo, né? De novo, a neuroaprendizagem, a neuropsicologia, ela tá aí para nos explicar que sim, tudo faz parte do nosso cérebro, tudo está contido dentro dessa máquina que é a nossa cabeça, né? E lá dentro da nossa cabeça a gente tem toda essa turma aí que às vezes está desreguladíssima e tá numa confusão. Ninguém sabe quem manda, ninguém sabe quem obedece, a alegria manda na tristeza, a tristeza manda na raiva, a raiva manda no medo, o medo gera angústia e aí quando a gente vê, tá uma confusão de sentimentos e emoções. Então, antes da gente dizer, né, se para alguém ou para os filhos, não chora, para de chorar, porque às vezes a gente também já tá assim, tão saturada do dia todo, tá cansado, sabe que aqui no Japão é difícil a vida, é muito corrido, é muito cansaço físico dos pais e emocional, muito cansaço emocional, né? Só que a gente não reconhece. A gente tem um problema muito sério aqui no Japão de não reconhecer que estamos cansados emocionalmente, né? A gente fala muito do corpo, do cuidado do corpo, mas a gente não tem o mesmo olhar e a mesma atenção para o nosso mental. E aí, a gente às vezes está com o corpo super bacana, super bem estruturado, mas a nossa mente está péssima. E com as crianças é a mesma coisa. Eles acabam passando por alguns momentos, a gente não sabe o que está acontecendo, né? A gente não sabe como que ela tá e o que ela tá desenvolvendo ali de pensamento, né? Porque as emoções, elas passeiam aí numa das áreas do nosso cérebro e
é onde rola ali a nossa elaboração de pensamento. Então ela sai de uma área lá, que é o que a gente chama de sistema límbico, tá? Então quem tiver interesse em conhecer, saber o que é, dá uma pesquisada. Sistema límbico é o sistema responsável, uma área do cérebro da gente que é responsável pelas emoções, né? Então vamos dizer que as coisas acontecem todas ali. A gente tem a questão do freio inibitório, que é o que nos... é amigo do medo, vamos dizer assim, ele é amigo do medo, ele fala, opa, peraí, vai dar ruim, não faz não, ou vamos fugir, né? Então o freio, ele dá uma segurada aí na nossa desregulação, vou falar assim, né? Então é cerebral, tá, gente? As emoções, ela é uma questão sim cerebral, então não adianta também eu só tratar nesse sentido se eu não tiver um olhar e uma atenção para a questão neuronal também, tá? Gente, cadê? Tá subindo aqui, peraí, deixa eu só ver se tem, acho que vou ter que olhar por aqui. As informações, tá. Como os pais fazem para perceber que certas emoções dos pequenos necessitam de mais atenção? Porque não deve ser fácil, né? Não é fácil. Geralmente os pais percebem quando a questão emocional da criança já está assim no grau, sabe? Já está assim explodida. Ou a criança chega com uma agressividade enorme, bate no pai, bate na mãe, bate na escola, bate no professor, bate no amigo, ou ela começa a se autoagredir, então ela internaliza essa emoção negativa e aí ela começa a autoagressão, então ela se morde, ela se belisca, ela arranca cabelo, tá? A gente tem aí um distúrbio seríssimo de crianças, já tem de crianças aqui no Japão, que tem um hábito de arrancar o cabelo, de puxar a sobrancelha, é hábito. Não, gente, não é hábito, tá? Se você tem uma criança, se você conhece algum adolescente ou adulto que faz isso, vocês busquem ajuda, porque isso não é um hábito, tá? Principalmente quem tira e ingere. Então, tira e come, tira e come. Ah, mas fulano não come. Tá, mas tira. Aí você vai olhar, tá faltando sobrancelha, você vai olhar os cabelos, você começa a... você vê, tem falhas, né? Gente, tá? Não é normal e não é hábito, pelo amor de Deus, tá? Acho que é tricolor... Eu não vou lembrar o nome direito agora, mas depois eu deixo aqui nos comentários. Inclusive, tem um nome esse transtorno, tá? É tri alguma coisa. Então, assim, ele só tem um hábito de puxar. Não tenha, tá? Se tiver, vocês corram atrás, porque não é normal. Assim, e não é normal mesmo, porque ela é muito mais complicada do que a gente pode achar que é só uma mania, um hábito, tá? A Mônica está dizendo, quando meu filho começa a chorar por algo, ele tenta soltar uma palavra, daí eu mostro pra ele que eu estou entendendo, está certo? Mesmo ele não falando. Mônica, seguinte, para crianças ainda não verbais, né, que estão nesse processo de aquisição da fala, quando eu falo por ela, eu contribuo para a ausência da fala, tá? Então, assim, pra que eu vou bater um prego na parede pra pôr o quadro se eu tenho quem bata pra mim? Então eu fico lá segurando o quadro até alguém bater o prego na parede, tá? Mas por um outro lado, eu também não posso deixar essa criança entrar, a gente chama entrar em sofrimento, tá, gente? Mas não é sofrimento de, eu vou morrer, por exemplo. Não. Mas quando você percebe que você tá ensinando, Mônica, vamos supor que ele quer algo, ele tá sentindo uma dor de barriga, ou ele tá sentindo alguma coisa, e ele quer te dizer, mas você vê que não tá saindo, mas você, mãe, óbvio, você entendeu. Que mãe é ótima. Melhor terapeuta para criança é pai e mãe, tá? São os melhores terapeutas que existem. Aliás, sem vocês, pais,
eu digo, e de verdade, terapia nenhuma funciona, ok? Terapia nenhuma tem o êxito necessário, ela não consegue atingir, né, a sua potencialidade, o seu 100% ali daquilo que a gente precisa, se não tiver a participação dos pais, tá? Se não tiver uma frequência, se não tiver um comprometimento, se os pais efetivamente não estarem juntos no processo evolutivo da criança. Então, assim, não adianta vocês acharem que a escola, o professor, a fono, a psicóloga, sei lá, o neurologista, eles vão fazer a parte deles e a coisa vai fluir. Vai fluir, né? A criança está na mão de especialistas, de profissionais, e vai fluir. Mas não vai fluir da forma com que flui quando a família é participativa, tá? Porque também não adianta, dentro da sessão, por exemplo, a criança chega aqui dentro do setting terapêutico, ela identifica tudo. Tudo. Ela sabe o que é raiva, o que é medo, o que é nojo, o que é... Eu mostro lá as carinhas. A gente, é um recurso muito usado. O que tá acontecendo aqui? Ela tá chorando. Aí você vai lá e fala assim, e aqui? Ela criança, ela tá assustado. Aí você fala, o que mais que pode ser? Aí você fala, não sei, ela tá com medo, ela tá desconfiada, não sei. E aí você vai trazendo para as crianças as opções, vamos dizer assim, de emoções que ela ainda não conhece. Mas, para eu falar das outras emoções, eu preciso que ela entenda que existem todas elas e quais são as bases, né? Quais são as emoções bases que estão ali e que delas podem vir a gente a ter outros tipos de emoções. Então, a gente tem, por exemplo, os cardos, né? Esse aqui é um material que vocês encontram, meninas. Esse eu comprei na Daiso, tá, Ele é um jogo, desculpa. Ele é um jogo eles falam que é um novo jogo para rostos engraçados. Então, a utilidade dele não é essa. A utilidade dele, que é o que vem escrito aqui, tá, gente? Tá falando que é para você ter um bom aprendizado e exercício das faces do músculo, tá? Então, se você for olhar aqui, é isso que tá dizendo por que foi feito esse jogo, né? Mas como terapeuta, a gente precisa de recurso de tudo quanto é coisa, a gente dá uma mudada, né? no material. Usa também para estimulação de face, principalmente a questão orofacial, então boca e face, né? Para estimular a fala também, estimular o que a gente chama de alfabetização fonética, então a criança aprender através dos sons. Enfim, dá para usar esse material também no intuito do que ele foi planejado, pensado e estudado pelos japoneses aqui que fez ele, que eu não sei quem é. Mas enfim, a gente consegue usar esse mesmo material para trabalhar a questão das emoções, sensações e sentimentos, tá? Então, é um material que foi feito uma coisa, a gente consegue trabalhar para outra. Então, a gente consegue mostrar aqui para as crianças, através das carinhas, o que dá para trabalhar de sentimento. Esses aqui vocês encontram na Daiso. É que assim, às vezes a gente tem um material tão bom, mas a gente não sabe como usar, né? E às vezes também o próprio material nos induz a usar somente para uma coisa, mas não, né? Dá pra, quando a gente começa a falar sobre jogos, sobre atividades com jogos, com brinquedos, nossa, existem tantas possibilidades. De um cardo desse aqui, dá pra gente fazer uma sessão de 1 hora. 1 hora de sessão com uma criança usando somente um recurso, tá? Mas vamos lá. Enfim, tô lá trabalhando com a minha criança e eu preciso apresentar, trazer um assunto para ela. Geralmente a gente já faz errado, tá? A gente já vai falando para as crianças e aí a gente aborda esse tema quando as crianças estão ou nervosas, ou tristes, ou com raiva. A gente quase nunca fala das emoções e sensações quando elas estão num período positivo, né?
Até porque busca-se orientação profissional para essas crianças quando elas estão tristes, depressivas, ansiosas. Sim, existe ansiedade infantil, existe. Existe depressão infantil? Existe. A gente falou aí sobre o mês do suicídio, sobre combate à depressão. Tudo isso existe em relação às crianças também. Por quê? Porque tudo faz parte do nosso cérebro, gente. E o nosso cérebro está ali, é um dos primeiros órgãos que é formado quando a gente é gerado. Nem quando a gente nasce, porque né, quando a gente é gerado, o cérebro é um dos primeiros que, tem a sua formação. Então, a gente já nasce aí com tudo que a gente precisa desenvolver. Alguns têm uma habilidade maior, têm uma habilidade, aprendem mais fácil, se desenvolvem mais rápido, e outros têm uma dificuldade ou um tempo mais longo. Acho que posso falar mais ou menos isso. Um tempinho mais longo que precisa aí para conseguir entender esse processo de desenvolvimento, mas também é possível. E aí a gente tem o grande livro das emoções. Esse livro, ele fala só, na verdade, sobre as emoções, então o que são. Ele vem com atividades muito bacanas. A gente começa com o livro, ele tem um gato, né? E aí fala que ele está em todo o livro. Em todo o livro é como se fosse aquele onde está o Wall-E, que a gente procurava, né? Só que claro que para as crianças, tá, gente? Então ele não tá tão escondido assim. A gente que é adulto vai bater o olho e vai achar, né? Mas para a criança ela vai procurar o gatinho aqui, que em todas as fases, né, das emoções ele se encontra. E aí o livro vem abordando, falando sobre os sentimentos e as emoções. Então ele inicia perguntando para a criança, como você se sente? E aí você mostra. E aí, Mônica, em vez de você dizer a ele o que ele está sentindo, você mostra as carinhas, né? Pra ele ver, eu tô com essa carinha, eu tô com essa carinha. Aí você vai explicar para ele o que representa cada carinha, né? Junta com o material lá do Hakuen, com as carinhas do Hakuen, junta com o material bacana de feltro, né? De alegria e tristeza. Porque os pequenos ainda estão no desenvolvimento pré-operatório, para eles chegarem no concreto, enfim, existem as fases do desenvolvimento infantil, né? E dentro dessas fases de desenvolvimento, cada período da criança está ligado a cada período do desenvolvimento do cérebro, tá? Então tem coisas que eles ainda não maturaram o suficiente. O cérebro ainda não está pronto, vamos dizer assim, para entender algumas questões. Então tem coisa que não adianta também você explicar demais para uma criança pequena, que ela vai ficar te olhando com uma cara de oi? Ou então ela vai falar pra você, tá bom. E ela vai sair dali e vai fazer exatamente tudo aquilo que você falou pra ela não fazer. Então a gente precisa conhecer um pouquinho, saber o que eu tenho que falar e o que eu não tenho que falar, tá? Às vezes eu quero me explicar demais pra criança, eu quero explicar demais pro meu filho e ele não tá preparado para aquilo. Como os pais podem fazer parasita participativo na evolução, que é natural de uma criança no Japão, que é tão ocupado na vida dos adultos, das pessoas em geral. A real importância da participação é justamente essa, informar as crianças de que ela sente as coisas e que é normal, tá? E como assim falou, por que a gente fala pra criança, para de chorar, ou não chora, não grita? Claro, não chorar, não gritar, se ela tá no espaço público, se de repente tá num evento, e de novo, não houve um porquê daquele grito, daquele comportamento, não houve uma justificativa para aquela emoção ali ter aflorado, vamos dizer assim, aí ok, então aí os pais, né, vêm um pouco mais incisivo, conversa, vai pro lado, ou leva para casa, ou vai conversar, e aí o pai e a mãe vê a forma com que acha melhor fazer a intervenção com a criança. Mas se for um resultado, né, é um grito, é um choro, é um jogar tudo no chão, motivado, qual foi essa emoção, qual foi
o fator, o que aconteceu que motivou esse tipo de emoção nessa minha criança ou nesse meu adolescente. A gente vai falar sobre adolescente também. Mas o que motivou esse tipo de emoção nessa minha criança, tá? E aí ele fala, o livro traz a questão sobre estarmos felizes, ele explica o que é, por exemplo, o que faz você feliz. Aí ele traz exemplos, tá? Criança pequena precisa de exemplos, ok? Como eu falei da cadeira, às vezes a criança não responde o que a gente está pedindo para fazer porque ela não tem noção do que é aquilo que a gente está falando. Por exemplo, eu já vivenciei assim, dá um tempo. Por que você não dá um tempo? Alguns pais falando para a criança. E aí quando ela entrou para fazer a terapia, eu perguntei, eu falei para ela, você sabe o que é dar um tempo? Você sabe o que é tempo? O conceito da palavra? Aí eu falei, não. Aí eu comecei a rir, eu falei, é por isso que você não dá tempo, né? Aí ele olhou pra mim, riu e a gente continuou fazendo a terapia, a atividade. Então assim, você vê que a criança não sabe, ela não entendeu o que é aquilo. E aí o pai falava, você não dá um tempo, você não dá um tempo. Realmente, ele não dá um tempo porque ele não sabe nem o que era aquilo, né? O significado, a significância daquela palavra ou daquela ordem. Então, às vezes, papais e mamães, a criança não responde vocês ou não obedece por causa disso. Ela não está entendendo, ela não entende o significado daquela sua ordem e ela não sabe nem que resposta dar. Então, dá dela que é que ela encontrou no momento e aí às vezes não é o que a gente quer, tá? E aí, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do feliz, né? O que faz você feliz? E ela vem com exemplos. Acariciar o seu bichinho, um bichinho de estimação, ler seu livro preferido, tomar um sorvete. E aí ela traz alguns exemplinhos durante todo o livro, elas, né? Porque esse livro foram feitos pela Mary Perros. E aí elas trazem ali exemplos, por exemplo, sobre a tristeza. Um dia chuvoso pode deixá-lo triste, mas isso passa logo, né? Aí ela fala, o que pode deixá-lo triste é alguém esquecer o seu aniversário. E ela vai trazendo exemplos. Mas quando morre uma pessoa, a gente consegue trabalhar o luto, né? A ausência, a morte, ou então quando algum parente vai embora. Principalmente nessa época do Japão que a gente está passando, muita gente está indo embora, está voltando para o país de origem e os outros familiares estão ficando aqui, né? Não deixa de ser um luto, a gente não deixa de ficar triste pela presença, né? Ela não é uma morte física, mas é uma morte de tempo, ela não está no tempo e espaço que eu estou, né? Eu falo pelo vídeo, pelo computador, mas não está na presença, né? E aí fala, por exemplo, mas quando morre uma pessoa muito querida, a tristeza é tão grande que parece uma enorme nuvem de chuva está sobre nós. E aí ela vem trazendo a ilustração sobre o luto. E por assim o livro passeia falando sobre o entusiasmo. O que é o entusiasmo? É a questão da alegria, ela estar alegre, ela está esperançosa, ela está interessada, que aí são os filhinhos das emoções, vamos dizer assim, das emoções básicas, que nos trazem outras tantas informações. Uma coisa eu estou com raiva, né? Ser raiva, uma coisa é eu estar com raiva. Outra coisa é eu estar irritado. Por que que eu estou irritado? Eu estar irritado é uma coisa, eu estar com raiva é outra. Porém, é um aqui pai e o outro aqui filho. Então, quando a criança fala que ela não sabe o que ela está sentindo, você fala, você está com raiva? Ela fala, não, eu não estou com raiva, mas eu estou irritado. Entendeu? Porque tem as suas intensidades, né? A gente tem o mais ou menos, vamos dizer assim, das nossas emoções. E esse mais e menos das nossas emoções tem nomes, né? E aí a gente tem aqui, a gente passeia pelo livro todo, elas explicando pra gente, por isso que fala que é o grande livro das emoções, explica como elas se combinam, o que é diferente um da outra, por que a gente tem sentimento que é ruim, agora tem sentimento também, a gente também tem sentimento que é bom. E aí a gente consegue sim fazer uma atividade bem bacana com as crianças. O Grande Livro das Emoções é um material muito bom, tá? Eu recebi ele esses dias.
Amei o conteúdo, é um conteúdo muito bacana, de novo, pra gente trabalhar com criança, tá? Então, o pessoal que tá na live, que tem interesse, quer participar do sorteio, eu quero que vocês escrevam aí, tá? Eu quero participar do sorteio, porque eu vou depois escrever o nome de todos vocês que querem participar do sorteio, tá? Pra poder pegar o nome e aí jogar no sorteador e ver quem é que aparece, qual o nome que aparece lá no sorteador, tá? Então, pessoal que tá assistindo a live, quiser participar do sorteio, escrevam, eu quero participar do sorteio, que depois eu vou pegar os nomes e a gente vai jogar, tá? Lá. E aí fala, por exemplo, estar envergonhado, gente, a vergonha é uma mistura do medo, é uma mistura do nojo, né? Quando a gente fala de estar envergonhado, a gente junta essas duas duplas. E vem a tristeza também, né? Um trio, na verdade. A gente bota aí né? O envergonhado é o nojo, é a tristeza, é o medo, é uma junção da turma toda, né? Por quê? Porque ela vai nos trazer a ideia de um outro sentimento. E quando a gente não sabe explicar aquilo que está acontecendo, a gente não consegue nomear o que é aquilo que está acontecendo com a gente, a nossa reação às vezes é de explosão, então a gente explode, grita, berra, chora, e aí a raiva vem e come a gente, literalmente come, porque ela fica aqui na nossa cabeça. E isso é pra gente adulto também, tá? Não é só pra criança não. Só que a gente teoricamente sabe verbalizar, né? A gente adulto, a gente sabe conversar, nem sempre, mas devia ser. Não, amor, chegou tarde não, Pamela. Pode colocar aqui. O pessoal que quer o livro, tá? Quem quer participar do sorteio, eu quero participar do sorteio. É só escrever aí nos comentários, tá? Que aí depois eu vou jogar o nome de todos no sorteador. Então, hoje aí até o finalzinho da live, até um pouquinho mais depois, quando acabar a live, daqui, sei lá, são 9h30, umas 10h30, 10h eu vou separar o nome de todo mundo, vou jogar lá no sorteador e vou... Aí vai ver qual vai ser o nome. Eu vou fazer o sorteio lá no Instagram da NeuroKids, tá, gente? Então, quem não segue a NeuroKids, vocês acham lá, porque eu preciso encerrar a live aqui no portal, mas... vai estar lá, depois eu vou ler o nome de todo mundo, tá? Que quiser. E aí ele vem, gente, com vários sentimentos muito bacanas. Fala sobre confiança, fala sobre timidez, né? Então, o que é, entre aspas, ser tímido, por que você é tímido. E ela diferencia, né, os sentimentos, vamos dizer assim. A Bani tá falando, toda vez que minha pequena está triste ou brava, eu nomeio isso e falo, você está triste? Você está brava? Aí ela confirma e eu abraço ela, melhorou bastante. 4 linhas porque a pequena sente que eu entendo ela. Perfeito, de novo, pai e mãe são os melhores terapeutas. Você entende ela, lindo, maravilhoso. Mas, Bani, vamos supor que ela esteja na escola, ou ela esteja no parquinho, ou ela esteja numa festa e ela tá com esse sentimento. E por acaso você não está lá. E ela tá triste, ou ela tá com raiva. Como é que a gente faz? Ela não tem você perto para você entender o que ela tá sentindo. Então, assim, a gente se sentir entendida, a gente se sentir acolhida. Tem muitos sentimentos que são muito parecidos, mas que existem que acaba sendo uma grande diferença, né? É que nem, eu entendo, mas eu não compreendo. Eu entendo a sua necessidade, mas eu não compreendo a sua necessidade disso. Então, até, por exemplo, entender e compreender, existem diferenças, né? Por quê? Porque a significância daquilo, o significado daquilo, pra mim, é diferente. Pra criança é a mesma coisa, tá? Minha filha é autista e estamos trabalhando com ela. Ai, peraí que tá subindo a mensagem. Sobre emoções. Perfeito. Pamela, escreve aí, eu quero ganhar o livro. Enfim, né? E aí é um meio de você, né, mostrar. Como é que eu faço, Vivi? Eu leio o livro inteiro, eu leio só algumas partes, eu faço que nem aqueles livrinhos que a gente tem, né? Pílula do dia, que você abre, saiu calmo, saiu chateado. Vai fazer a forma com que você
você achar que vai ser bacana, que você vai chegar na sua criança, que você vai chegar no seu aluno, no seu atendido, no seu paciente, enfim. Faça da forma com que você acha que você vai ter um resultado satisfatório, bacana dentro daquilo que você precisa, tá? E aí no final dele, ele vem e fala sobre sentir-se melhor, né? Que eu achei sensacional. Achei sensacional. Ele fala, né? Algumas pessoas acham que o sentimento é um assunto particular, que não deve ser comentado. Outras pessoas, né, pensam que é bom falar o que está sentindo, pois assim podem ser ajudadas, por exemplo, quando sentirem-se tristonhas, né? Então, quando a pessoa tá triste, não sei o que, tem gente que acha melhor falar, tem gente que acha melhor falar, e aí vai muito da criança, né? Ou do adulto também, né? Do adolescente e do adulto. Só que ela não falar é diferente, ela não falar porque ela não quer se expor, tá? Do que ela não falar porque ela não conhece aquele sentimento, ela não sabe o que ela tá sentindo. E aí ela vai guardando aquelas informações para ela sem saber como trazer essa informação para fora, sabe assim? E aí isso não é bacana, tá? Quando a gente tem, por exemplo, as mamães aí que sim, que entendem, que mostram que a criança não está sozinha, perfeito, é isso mesmo, né? Porque assim, elas já estão desamparadas. E aí estão num momento de choro ou de tristeza profunda e não sabe, né, explicar o porquê que ela está sentindo aquilo. É importante a gente acalentar na hora, é importante a gente dar o aconchego, o braço, o carinho e a atenção. É muito mais que é necessário, na verdade. Mas eu também preciso, como eu posso explicar? Prover essa criança, fazer com que ela tenha essas informações, que ela entenda o que é que tá, as emoções que está acontecendo com ela, para ela poder em qualquer lugar, ela falar sobre ela, né? Ela dizer, ela explicar o que está acontecendo com ela. E aí que no final, enfim, eles trazem informações das autoras, uma é inglesa e a outra de Londres, né, Londrina, na Inglaterra, as duas, né, uma mora em Oxford e a outra no norte de Londres, enfim, as meninas, né, que elas fizeram um material muito bacana, muito bem pensado. Eu achei as ilustrações foram bacanas, mas o conteúdo, tá, gente, porque livro não é só figura, tá? Livro não é só figura, livro tem que ter conteúdo, então tem que ter sim material. Não adianta eu ofertar qualquer coisa pro meu filho, não adianta eu oferecer qualquer livro, trazer qualquer material para ele sem ter um conteúdo bom, né? Não vai agregar valor, não vai agregar conteúdo, não vai agregar aprendizado nem nada, tá? Então, de novo, o pessoal que tem interesse de participar do sorteio, é só escrever eu quero participar do sorteio, que lá no Instagram da NeuroKids vai ser feito a divulgação e o sorteio ao vivo lá do nome das pessoas, tá? Não vai demorar um pouco, porque eu preciso listar o nome de todo mundo para jogar lá no sorteador, ok? Bom, então eu tenho esses recursos para falar sobre educação emocional para as crianças. Eu posso usar espelhos, eu posso usar as cartas, eu posso usar os bonecos, eu posso usar um objeto, uma bonequinha de feltro, posso usar aquelas carinhas, os cardos, né? Que a gente coloca lá triste, alegre, feliz, posso também. Ele ajuda bastante a criança a entender, né, as nossas faces, a nossa expressão de alegre, de triste, de feliz. Mas tem alguns sentimentos e emoções que a gente não... É difícil da gente conseguir expressar, né, assim, mostrando um desenho, alguma coisa. Então, por isso que o livro traz, como fala? Situações, exemplos, momentos, tá? Porque aí vem o desenho, né? Atravessando uma rua, jogando uma bola, e aí a situação do momento que aconteceu ali com aquela criança ou naquele momento, e a criança ao ver o material, ela consegue se identificar, acho que é isso, ela consegue ter uma representatividade, ela consegue se sentir representada naquilo que tá ali, tá? Enfim, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da live.
Quem tiver interesse de participar do sorteio, é só escrever aí, eu quero participar do sorteio. O livro vai ser enviado pelo correio, então eu vou mandar o livro para vocês, né, para quem ganhou o livro, vou enviar ele pelo correio, vai estar chegando aí na casa do ganhador. A gente vai continuar com as lives, então uma vez por mês aqui no Portal Me, dentro das lives falando sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, desenvolvimento de criança, adulto, TDAH, autismo, enfim, tudo que a gente pode saber aí sobre transtorno, déficit, dificuldade de aprendizagem e de desenvolvimento, eu vou trazer informações para vocês aí, tá? E uma vez por mês, né, nas lives, vai ter o sorteio do material que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou, sei lá, trabalhar rotina. Então, como trabalhar uma rotina com criança ou com adolescente? O material que eu mostrar para vocês na live, ele vai ser sorteado para alguns dos participantes, de quem assistiu e de quem acompanhou a live, tá? Então, as lives aqui do portal sobre neurodesenvolvimento, sobre neuroaprendizagem, sobre neurociências acontecem quinzenalmente, tá? Então de 15 em 15 dias eu venho aqui no Portal Me trazer essas informações para vocês. Ou a primeira live ou a segunda live, uma das duas vai rolar os sorteios, tá? Desse material, porque muita gente já vinha me pedindo. Eu mostrava muito livro, né, muito atividade, e aí o pessoal chegava no inbox, mas onde eu acho, onde eu compro, você vende, onde que eu posso achar esse tipo de material? Então a gente, em parceria com o Portal Me, quero agradecer principalmente o pessoal do Portal Me, obrigado pelo espaço, pela oportunidade, junto com o Portal Me a gente vai fazer essa parceria aí de estar presenteando o pessoal que está aí acompanhando as lives, ok? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma informação, NeuroKids, o portal sempre coloca aí, vocês encontram a página da NeuroKids no Instagram ou no Facebook, tá? Lá tem algumas informações, dicas de livros, alguns posts, algumas atividades que eu faço com as crianças, adolescentes e adultos. Adultos não tem muito, porque, né, a gente não divulga aí muito o que é trabalhado com adulto, mas a gente também faz atendimento para os adultos. Mas vocês encontram lá na NeuroKids boa parte do que eu trabalho, as coisas que eu faço aqui, tá? Então, gente, lembrando que vai encerrar o Eu Quero Participar depois de 1 hora que eu encerrar a live, então eu tô encerrando a live agora. Então, daqui a 1 hora eu vou encerrar os nomes, então quem participou, ótimo, boa sorte para todo mundo, tá? Não esqueçam de colocar Eu Quero Participar do sorteio. E aí, quando sai o nome lá no sorteador, eu vou estar enviando junto com o pessoal do Portal Me, no caso o brinde desse mês, que é o grande, realmente é grande, Livro das Emoções, ok? Gente, obrigada, boa noite, uma boa semana para todos vocês, que a gente possa se ver daqui a 15 dias e vamos trazer aí, vamos continuar com assuntos sobre neurodesenvolvimento, ok? Um beijo forte, boa semana!